Bitcoin hoje, num dia muito importante, a gente está tendo uma possível reversão, então a gente vai entender tudo o que está acontecendo, por que essa reversão pode ser sim uma reversão e por que agora é o momento de a gente ficar muito esperto, tá? Então bem-vindo ao canal Investidor Modesto, que você entende como é que o mercado funciona, e a primeira coisa que eu tenho que falar com vocês é que a gente está tendo o S&P 500 segurando uma zona importantíssima, já estamos defendendo essa linha de tendência de alta e tá bonito pra gente, tá? A gente pode ter muita emoção esse mês ainda. Agora, Bitcoin aqui, a gente tá subindo aí 2,5% praticamente, dominância caindo 1%, então você tá vendo as altcoins aí ganharem valor, e é aquilo que a gente tem falado, tá? Por que as altcoins não estão derretendo tanto e o Bitcoin ele não tá saindo por cima? Porque a gente tá tendo uma revolução no sistema, tá? As altcoins estão ganhando mais espaço no mercado e com isso a gente tem mais utilidade, mais praticidade com essas moedas e muito mais utilidade. Então a gente tem simplesmente uma valorização do que realmente está sendo usado no mundo e as altcoins estão ganhando esse espaço. Isso é importante porque a gente sabe que o mundo não se resume a Bitcoin, mas por enquanto ele que comanda o mercado e está indo junto com o mercado macroeconomia. A gente teve a reunião hoje do Fed, tem muita informação importante que você precisa se ligar. Então praticamente por que eu estou falando reversão, achar fundo, pullback, cadê o pullback? Simplesmente, gente, se você for parar para reparar, a gente está tendo um open interest muito alto, praticamente, tá? A gente está tendo muita gente querendo entrar nesse mercado de futuros e muito volume sendo negociado em alavancagem. Ou seja, ainda nos mantemos em uma alta alavancagem no mercado, mas o nosso maior risco que a gente tinha nesse mercado era justamente a quantidade de pessoas apostando para cima. A gente tinha muito mais gente apostando para cima do mercado do que apostando para baixo. Quando acontece isso, você já sabe, né? O cara que pega aqui e quer que o mercado suba, ele vai pegar aqui embaixo e vai falar, ó, se o preço bater aqui e for na direção contrária do que eu quero, eu vou ser expulso do mercado, eu vou aceitar meu prejuízo. Só que quando você tem muita gente pensando dessa forma, muita gente querendo, ó, preço alto, preço alto, você tem muitas zonas aqui que são os stops. Então quando o preço vem batendo todo mundo, esse é simplesmente o fato de liquidar as pessoas. Quando você pega na zona de prejuízo delas e liquida elas, tira elas do mercado, você tem simplesmente essas pessoas liquidadas. Acontece que o que a gente precisa para voltar a subir? Uma menor quantidade dessas pessoas se alavancando para cima, né? Porque aí a gente já diminui o combustível que a gente tem para descer mais no mercado. Então a gente tem simplesmente essa métrica que é o long short ratio melhorando para a gente estava com quase 3 pontos lá atrás e agora a gente já estava com 3,5, agora a gente já está com quase 2 aí, menos que 2. Isso é muito importante porque a gente está vendo o mercado realmente dar uma freada e tentando assim equilibrar o máximo possível. Por quê, gente? Por que a gente está tendo essa métrica dando mais uma relaxada, sendo que a gente nem teve uma liquidação muito forte, extrema no Bitcoin? Gente, temos uma coisa acontecendo, tá? Aí, o que eu venho falando com vocês, né? Queda muito consistente, uma queda sem pullback. Cara, essa queda não tem respiro nenhum. Cadê o respiro? A gente precisa, pra gente manter um movimento de baixo, a gente precisa disso aqui, um respiro pra cima. Não necessariamente tão alto assim, mas a gente precisa disso aqui. Por quê, né? Você tem um período de baixa extremo, quando você tem um período de alta, você renova o ar do pessoal, você adiciona liquidez no mercado, você fala assim, ó, o cara que tava lá atrás tristão, ele vai voltar pro mercado, porque ele acha que agora é a hora do 100k, então ele volta no mercado, ele dá liquidez, e o que acontece? Pum, todo mundo aqui que tava apostando em alta é frustrado, e a gente volta a descer. Então a gente precisa desse respiro para voltar a subir, porque o mercado é assim, o mercado funciona em ondas. E o que eu vim falando com vocês? Cadê o pullback, né? Então a gente tem simplesmente, eu fiz uma postagem no nosso Instagram, se você não segue, Tadeu, cara, tem muita informação boa que você tá perdendo se você não segue a gente lá. Então o que eu falei, né? Olha só o gráfico aqui, a gente tem um topo aqui, e cadê o respiro, né? A gente tem que ter topos descendentes. Aqui não tem nenhum topo descendente aqui você tem. Só que aquilo que a gente falou, a gente poderia descer, mas a gente subiu. Então, cara, cadê o topo? Cadê o pullback? Então, a gente precisaria de um pullback aqui. Agora vem a questão, até onde a gente teria esse pullback? Por quê? Vamos lá. O que eu tava falando com vocês? 30, 40 mil é a região mais forte do Bitcoin que nós temos. E a gente comprovou essa região com o quê, né? Olha isso aqui, gente, isso aqui não é brincadeira quando eu falo com vocês que a região é protegida, ela é protegida. A gente teve o maior volume de negociação da história do Bitcoin nessa faixa de preço entre 30 e 40 mil dólares. O que significa pra gente que isso aqui é uma zona com alto volume,
zona de alto volume, zona de alto interesse. Se alguém comprou ali, alguém tem interesse naquela região em proteger o preço naquela faixa. Então olha só, primeira vez a gente tentou para perder aqui e o mercado, pum, não deu chance, voltou a subir. Agora pela segunda vez a gente tenta aqui e não dura nem um pouco, tá? A gente tentou de todas as formas bater aqui e descer, porque a gente estava com um fator de alavancagem extremo, long short ratio alto, o que significaria pra gente que, cara, se a gente tivesse uma liquidação, a gente ia buscar bem embaixo nessa região. Não, cadê? Não teve. Então, quando a gente bateu aqui, o mercado já, pum, não, aqui você não entra. Ou seja, temos interesse, porque a força vendedora tem o limite. A venda não é infinita. Como eu falei pra vocês, a gente tem uma tendência de baixa muito pesada por enquanto e não tem respiro nenhum. Quando a gente não tem respiro, a gente não tem consistência para descer mais. Chega uma hora que a força vendedora acaba. As pessoas desesperadas desistem. Pessoas realizando prejuízo. Olha isso aqui, gente. A gente está tendo o maior fator aí de prejuízo. Pessoal realizando prejuízo, jogando dinheiro fora nesses últimos dias. Então você pode ver que, olha só, desde 2021, início de 2021, a gente tem a tabela de prejuízo. O maior prejuízo que a gente teve foi justamente nessa região que a gente teve um despejo de 50% do mercado. Aqui foi o fim, aqui todo mundo falou 20 mil, 20 mil, 20 mil e acabou não tendo 20 mil. O que tá dando aqui? Mesma história, pessoal realizando prejuízo e não é pouco prejuízo, é bastante. Então, a gente está tendo muito prejuízo sendo realizado, não só no Bitcoin, como a gente falou ontem, mas no Ethereum também, as altcoins também, o pessoal tá só querendo sair do mercado, o medo tá tomando conta. O que eu falo pra vocês? Quando todo mundo tá cagando as calças, é a hora que você pensa em quê? Comprar? Não. Você pensa em acumular. Já falei pra vocês que compra, você não dá win no mercado. Você tem que ter muito conhecimento. Se você quiser ter esse conhecimento, nosso treinamento tá embaixo, tá? Não perde. Então, o que é importante? Você aproveitar as zonas de compra. Cara, isso aqui, vamos lá, é um suporte super importante. Claro que se a gente perder isso aqui, aí eu falo assim, ó, ferrou, galera. Mas, por enquanto, a gente tem tudo pra segurar essa região. Por quê? Primeiro, o pessoal não tá vendendo a rodo. Eu falo os grandões para despejar o mercado. Segundo, zona de importância. Terceiro, cadê os mineradores vendendo? Olha só, a saída de Bitcoin dos corretores, nossa, misturei, dos mineradores, tá o mais baixo histórico aqui. Então, gente, olha só, se os mineradores não estão vendendo, cara, eles têm um maior volume de Bitcoin para despejar o mercado com força. Cadê? Não tem. Então, olha só, se os mineradores não estão vendendo, nas corretoras, a gente está tendo cada vez mais saída de Bitcoin, não entrada. Significa o quê? Que o pessoal está comprando e tirando o Bitcoin das corretoras, jogando para onde? Para sua carteira física, para o celular aqui, para qualquer dispositivo aí offline que tenha também. Então, assim, o pessoal está comprando, está tirando as corretoras, está tirando liquidez do mercado. Tirando a liquidez, você transforma aquele Bitcoin seu em ilíquido. Você tá tirando ele do mercado, você tá tirando ele de circulação, então você tem esse gráfico aqui, tá? Que eu tirei, postei lá no Instagram também para vocês ficarem espertos. Não, me segue lá, pelo amor de Deus. Então a gente tem aqui o seguinte, a quantidade de Bitcoin líquido no mercado só cresce, essa linha laranja aqui, só cresce, cresce, cresce. E a gente tem tido esses dias aí, desde metade do ano passado, só alta nessa métrica. Significa que desde a queda de 50% o pessoal tá acumulando, ó, a rodo, tá comprando Bitcoin e tá tirando de circulação. Então, o que acontece, tá? Vamos pensar o inverso. Se o pessoal tá jogando Bitcoin no mercado, ó, pô, eu tava guardando lá não sei quantos mil Bitcoins na minha carteira e eu vou lançar no mercado para despejar. Se isso estivesse acontecendo, a gente teria aqui Bitcoin sendo adicionado no mercado, posto para simplesmente entrar em circulação. Então a gente teria uma queda dessa métrica. Então cadê a queda? Não tem. O pessoal tá tirando Bitcoin de circulação, pronto. Ou seja, cara, são muitos fatores falando assim, gente, tá todo mundo acumulando. O que você faz nisso? O que você faz quando o preço tá numa queda tão consistente assim? Não dá nenhum pullback. Tá batendo no suporte histórico. As métricas falando assim, ó, vai dar ruim. Estão melhorando. Então, caramba, a gente tá tendo aqui também, ó, justamente nesses últimos dias, nas quedas, a quantidade de Bitcoin sendo tirada das corretoras aumentando cada vez mais. Dias e dias das pessoas sacando mais do que depositando. Então, cara, é muito dado falando pra gente o quê? Os grandões não estão vendendo, tem gente vendendo, tá? O mercado é manipulado, a gente tem um mercado totalmente controlado por quem tem muita grana.
Mas vamos juntar tudo na bacia agora, juntar tudo na panela e vamos fazer um mexidão? A gente tá tendo uma queda, tá? Queda consistente pra caramba. Cadê o pullback? Se a gente usar o RSI, o índice de força relativa, a gente tá batendo aqui no sobrevenda no gráfico diário. Ou seja, quantas vezes isso aconteceu, né? A gente teve aqui em maio, em março, poucas vezes. Ou seja, olha só, são pouquíssimas vezes que o preço bate nessa região. Então, vamos lá. Beleza, a gente tem 3 fatores aqui. RSI, tendência de queda e suporte histórico. Beleza. Outra coisa, a gente conversou o que ontem, né? Zonas de acumulação e distribuição. Aqui você distribui, né? Você vai vendendo parcial. E depois que você vende, você busca comprar, né? Porque você vende, compra e você vai ganhando dinheiro com o tempo. Isso aí é meio óbvio. Então a gente tem que procurar alguma zona de acumulação. A gente estava pensando nessa zona porque a gente ficou 30 dias acumulando ali de lado. Então tem alguma coisa acontecendo. O preço está de lado, alguém está agindo. Beleza. Depois a gente desceu, fomos para essa região. E a região do sul, a gente já estava conversando sobre isso, né? Pô, vamos ter uma queda aqui para baixo, as métricas estão apontando para mais queda e possivelmente pode ser a última. Com isso, a gente realmente teve esse sustinho acontecendo no nosso suporte histórico aqui, 40 mil. Então, a gente precisa de mais força, juntando todos esses dados que nós temos para fazer o pullback agora, já que a gente já está passando por zonas de acumulação, o pessoal está comprando nessas regiões. Ou seja, o nosso próximo passo é subir. Acontece, vamos lá. Então, até onde a gente pode subir nisso aqui, tá? A gente pode subir justamente até esse ponto aqui, 51 mil. Tá? A gente tem uma resistência muito forte, a gente tinha um suporte muito forte aqui, só que a gente tem agora uma resistência, já que a gente passou ele para baixo. Então, beleza. Então, se a gente chegar e tentar subir aqui, aqui vai ser o ponto decisivo. 51, 52 mil é o nosso ponto que a gente tem que ficar esperto. Por quê? Porque a gente, cara, é uma zona que é perfeito para a gente dar um pullback, fazer o pullback, só que é aquela história que eu falei com vocês, pode ser o pullback responsável pelo rompimento do topo histórico, se a gente der continuidade, ou pode ser o pullback responsável pela continuidade da tendência de baixa. Como eu falei para vocês, para a gente continuar caindo, precisamos de um respiro. Acontece, esse respiro vai ser o suficiente para a gente romper o nosso topo histórico, ou vai ser suficiente para a gente voltar a cair. Então, a gente tem que acompanhar, não tem como bater o martelinho na mesa, mas o RSI, vários fatores indicam para a gente que a gente está numa zona que tende a fazer uma reversão. Logo depois a gente fez uma sombra bizarra no gráfico aqui, essa sombra aqui, e hoje já estamos engolfando. Então, a gente tem muitos dados importantes. Agora, macroeconomia, Jerome Powell vai aumentar os juros, vamos ter uma corrida aí de liquidez, todo mundo pegando dinheiro de todo canto porque vai aumentar os juros. Então calma, a gente já tá 3 meses, 4 meses com o cara lá do Banco Central falando, ó, vamos aumentar os juros, vamos acabar com essa impressão de dinheiro, vamos ativar o tapering. Então tá nessa história. E por que que a gente tá tanto tempo assim, eu vou aumentar os juros e no final a gente não tem nenhuma ideia. Então olha só, o mercado gosta de precificar as coisas antes do acontecimento. Então nesses 4 meses que a gente tem falado aí, ó, vai aumentar os juros, vai acontecer alguma coisa, vai piorar a situação, vai melhorar a situação. O mercado já vai trabalhando em cima disso. O mercado vai trabalhando, ele vai se moldando conforme tudo vai acontecendo. Então, não espere, tá? Que o Banco Central vai chegar e vai falar assim, americano, tá? Vai chegar e falar assim, olha só, hoje a gente vai aumentar os juros, tantos por cento. O mercado, caramba, corre. Aí que a gente teria, pum, um porradão para baixo. Como a gente não pode ter isso? Por quê? Eles não podem aumentar a taxa de juros do nada. Primeiro, se você tá, a gente tá com problemas gigantescos de inflação, Covid chegou, impressão de dinheiro para pagar todos os problemas que a gente estava enfrentando, não só no Brasil, mas lá fora também. O que acontece? Inflação, as coisas aumentam de preço, as matérias-primas estão aumentando de preço, não é à toa que os carros estão caríssimos hoje, porque o supply, a matéria-prima tá ficando mais cara e eles estão com problemas gigantescos em volta disso. Então tudo está ficando mais caro. Como é que você combate isso? Com juros. Você pode aumentar os juros do nada? Não. Por quê? Vamos lá. Matéria-prima cara pra caramba, empresa endividada, com margem de lucro isso aqui. Você aumenta os juros, você aumenta as dívidas, você diminui o lucro. Se você diminui o lucro e elas ficam negativas, você tem uma empresa quebrando. Empresa quebrando, você tem os funcionários sendo demitidos, né? A empresa quebrou, não tem funcionário mais. Pessoas desempregadas, cara,
recessão total, caos mundial. Então, não pode ter isso. Então, é interessante, eu tava até pensando, né? Por que eles estão tanto tempo falando isso? E agora que eu me toquei, cara, a gente tá tendo simplesmente uma política econômica sendo moldada aos poucos, o mercado vai trabalhando em cima disso. Então, o que acontece? A gente tá numa queda muito forte no Bitcoin, a gente tá ameaçando no S&P 500, mas no final o mercado já tá trabalhando em cima disso. Significa que a gente vai ter um dump? Pode ser, mas não agora. A gente está muito esticado aqui para baixo. É possível que a gente tenha esse pullback e aqui vai ser o ponto decisivo para a gente. Mas lembre-se, tá? A gente ainda está numa zona importante. A gente não conseguiu confirmar nenhuma reversão por enquanto. Então a gente tem que acompanhar ver se essa zona dos 40 mil vai ser retestada e pode ser retestada, não do vídeo do mercado, para depois voltar a subir. Ou seja, a gente pode dar uma folga a mais nesses nossos indicadores aqui da Binance, o Long Short Ratio, a questão das pessoas alavancadas, a gente pode melhorar isso como? Se a gente voltar para o curto prazo aqui, entrar mais no curto prazo, a gente vai ver que a gente está sambando em cima da região aqui dos 40 mil praticamente. A gente está sambando, ou seja, ele fez uma sombra aqui, ele pode muito bem fazer uma trap aqui, uma armadilha, para depois voltar a subir. E aqui que geralmente é o ponto final, se não já foi, para a gente voltar a subir e fazer reversão. Acontece que tá bonito esse padrão de agora, tá? A gente tem muitos dados falando, ó, possivelmente a gente reverteu, mas não indica que a gente sabe tudo, a gente tá interpretando 100% do mercado, que o mercado é imprevisível, a gente entende isso, mas é de se esperar um pullback em breve. Então, muito obrigado, deixa o seu like, se inscreve no nosso canal, pra gente acompanhar mais conteúdo como esse, você acompanhar, você saber quando simplesmente eu botei vídeo novo aqui, então não perde, tá? Deixa o like pra eu saber se o vídeo tá bom. É um sinal que você fala, continua, 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 e eu tenho mais gás pra fazer esses vídeos maravilhosos pra você. Então, muito obrigado, forte abraço, tamo junto, e é nóis.